Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, e hoje nós chegamos no capítulo 48 do livro de Gênesis. Você que não fez essa inscrição em nosso canal, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, e é importante que quando você clicar no sininho, você clique para receber todas as notificações, e aí à medida que eu posto novos vídeos, você será notificado. Nós estamos também no Instagram e no Facebook, sendo que no Facebook, durante a semana, eu posto o capítulo inteiro e você também que gosta de ler vai nos acompanhando. Temos vídeos curtos nessas plataformas todos os dias pela manhã e você também pode nos acompanhar. No nosso canal nós temos todo o Novo Testamento já disponível para você e parte do Velho. Vamos lá. Gênesis 48. Aqui Jacó, já idoso e próximo da morte, recebe José e seus dois filhos, Manassés e Efraim, para abençoá-los. O capítulo nos mostra a memória da promessa divina feita a Jacó, a adoção simbólica dos filhos de José, a inversão da primogenitura e a continuidade da aliança de Deus com o povo de Israel. Esse capítulo é profundamente espiritual, pois revela como Deus conduz a história, mesmo quando os caminhos parecem inesperados. A visita de José ao leito de Jacó. Jacó estava enfermo e José foi visitá-lo, levando seus dois filhos. Quando avisa a Jacó que José chegou, ele reúne forças e se senta na cama. José demonstra um respeito muito grande para com seu pai. Por outro lado, Jacó evidencia a importância da bênção espiritual e a consciência de que aquele seria um momento decisivo. Há momentos na vida em que precisamos reunir forças para cumprir responsabilidades espirituais. Mesmo em fraqueza, Jacó priorizou aquilo que tinha valor eterno. Isso nos desafia não a negligenciar aquilo que Deus nos confiou, mesmo quando estamos cansados. Você se sente velho para evangelizar? Você se sente cansado para abençoar alguém? Quando Deus lhes dá uma missão, ela deve ser cumprida sempre. Jacó recorda a promessa de Deus. Jacó relembra a José o encontro que teve com Deus em Luz, ou em Betel, quando o Senhor lhe prometeu multiplicação, uma terra sua, uma descendência e uma linhagem que se tornaria uma congregação de povos. Jacó não começa falando de si, mas de Deus. Ele ancora sua fala na fidelidade divina. Nossa fé fortalece quando lembramos do que Deus já fez. Se você está preocupado com o futuro e começa a lembrar aquilo que Deus já fez na sua vida, a sua fé se fortalece. Antes de abençoar seus netos, Jacó relembra a promessa. Isso nos ensina a basear nossas decisões e palavras naquilo que Deus já revelou, não em nossas emoções ou nas circunstâncias. Pare de lembrar das coisas que estão para frente. Lembra aquilo que Deus já fez em sua vida, quantas coisas Ele já resolveu para você, e aí você terá sua fé fortalecida. A adoção de Efraim e Manassés. Jacó declara que os dois filhos de José seriam considerados como seus próprios filhos, assim como Rubem e Simeão. O que significaria isso? Que eles receberiam herança entre as tribos de Israel, que José, na prática, receberia a porção dobrada como um primogênito, que a linhagem de José seria perpetuada de forma destacada. Jacó também menciona a morte de Raquel, mostrando que sua memória ainda era viva e significativa. Jacó transforma a dor do passado, a perda de Raquel, sua amada, em bênção para o futuro, com a adoção dos seus netos. Deus pode usar nossas feridas para gerar frutos na vida de outros. O que hoje dói pode amanhã se tornar instrumento de graça. Hoje, por exemplo, Dia das Mães, você pode estar triste, assim como eu, mas pode transformar sua tristeza na alegria de seus filhos estar festejando o Dia das Mães. Jacó vê os netos e se emociona.
Jacó já estava bem velho e a sua visão estava muito debilitada. E ele não estava mais enxergando muito bem, e aí ele pergunta quem eram aqueles meninos. José os apresenta e Jacó declara: Eu não pensava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a sua descendência. Esse é um momento de profunda gratidão. Jacó reconhece que Deus fez muito mais do que ele imaginava. Quantas vezes Deus nos surpreende com bênçãos que vão além do que pedimos? Jacó achava que José estava morto, mas agora via seus netos. Isso nos lembra que Deus pode restaurar áreas da nossa vida que julgávamos perdidas. A inversão da primogenitura. José então posiciona os seus filhos e coloca Manassés, o primogênito, à direita do seu pai e Efraim à esquerda, seguindo a ordem natural da bênção. Jacó então cruza as suas mãos, a mão direita repousa sobre Efraim, o mais novo, e a mão esquerda sobre Manassés, o mais velho. José, achando, nossa, meu pai está velhinho, eu tenho que corrigir isso aqui, ele insiste dizendo: Pai, isso está errado, né? As mãos estão erradas. Aí Jacó insiste e diz para ele: Eu sei o que eu estou fazendo. Ele profetiza que Manassés seria grande, mas Efraim seria muito maior. Mas por qual motivo ele fez isso? A escolha de Jacó não segue a lógica humana, mas a direção divina. Ao longo da Bíblia, Deus frequentemente escolhe o improvável. Temos alguns exemplos. Abel em vez de Caim, Isaac ao invés de Ismael, o próprio Jacó ao invés de Esaú, Davi ao invés de seus irmãos. Deus não está preso às expectativas humanas. Ele pode exaltar quem o mundo despreza. Isso nos ensina a não limitar Deus e a confiar que Ele pode agir de maneiras inesperadas em nossa vida. Se você se sente desprezado onde você está, saiba que para Deus o seu valor é igual a todo mundo, independentemente de quem você seja e de onde você veio. A bênção profética. Jacó abençoou os meninos, dizendo que o Deus que o guiou toda a vida, o anjo que o livrou de todo mal, aquele que abençoou Abraão e Isaque, esse Deus abençoaria Efraim e Manassés, fazendo com que crescesse em multidão. Jacó invoca o nome do Senhor sobre eles, mostrando que a verdadeira herança não era material, mas espiritual. A maior herança que podemos deixar não é dinheiro, mas fé. Jacó sabia que a presença de Deus era mais valiosa do que qualquer terra. Isso nos desafia a priorizar o legado espiritual que deixaremos para a nossa família. Nós, às vezes, pensamos que precisamos deixar tantos patrimônios para os nossos filhos e esquecemos de falar para eles que Deus é soberano, que Deus é digno de toda a honra, que Deus deve ser louvado. E o tempo passa e às vezes os seus filhos recebem uma herança muito grande, mas não tem aquele temor do Senhor. Por isso a nossa maior herança está no Espírito, é saber quem é soberano, que é o nosso Deus. A palavra final de Jacó a José. Jacó afirma que está morrendo, mas Deus estaria com José e o faria voltar à terra de seus pais. Ele também concede a José uma porção especial de terra que ele havia tomado com a sua espada e o seu arco. Essa declaração reforça a certeza de Jacó na promessa divina, a continuidade da aliança, a confiança de que Deus conduziria o futuro de Israel. Mesmo diante da morte, Jacó fala com esperança. A fé verdadeira não termina com a vida terrena, ela olha para além dela. Isso nos convida a viver com a perspectiva da eternidade. Conclusão: Jacó viveu altos e baixos, mas Deus permaneceu fiel. O capítulo nos lembra que a fidelidade divina não depende das circunstâncias. Deus cumpre suas promessas. A inversão da primogenitura mostra que Deus age de forma soberana e inesperada. Deus surpreende. Jacó, mesmo fraco, prioriza abençoar seus netos. Ele sabia que a presença de Deus era o bem mais precioso.
A bênção espiritual é prioridade. Jacó abençoa pensando nas gerações futuras. A fé verdadeira não é egoísta, ela projeta esperança além de si. A fé olha para o futuro. Aplicação pessoal. Valorize a presença de Deus acima de tudo. Não limite o agir divino às expectativas humanas. Lembre-se das promessas que Deus já fez e já cumpriu. Busque deixar um legado espiritual para a sua família. Confie que Deus pode restaurar áreas da sua vida que pareciam perdidas. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. E para você que é mãe, um feliz Dia das Mães e que Deus abençoe em nome de Jesus.